Então, repare, como é que funciona nos Estados Unidos? Então, aqui no Brasil, eu não tenho o número atualizado, mas eu faço um chute aqui, um pouco medo de errar a ordem de grandeza. 70% da poupança popular está na caderneta de poupança. Que paga 70% mais ou menos, né? Não, e assim, você aplicando na renda fixa, você tem a taxa Selic trabalhando para você. Você aplicando na poupança, tem uma tabela. Se o juro sobe, a poupança fica nos 6% e fica. Ou seja, ali. O banco está lucrando essa margem. Porém, mas por que esse fenômeno acontece no Brasil quando, por exemplo, a caderneta de poupança, ou seu equivalente no mercado americano, não tem ninguém? E os fundos de ação, os fundos múltiplos e tal, estão onde a poupança americana do povão. Povão, trabalhador. Acho que é informação, hein? Não é só isso, não. É a regulação e a severidade da proteção do acionista minoritário, que no Brasil não tem. Isso aconteceu no passado. E nunca se consertou, porque a CVM foi corrompida ou não está comprometida com aquilo que devia ser. E a Bolsa de Valores no Brasil, na verdade, virou uma espécie de cassino. Porque a Bolsa de Valores é um mecanismo de financiamento, do ponto de vista do aplicador, é uma poupança, com rentabilidade que pode ser maior se você tiver segurança, tiver bem orientação e tiver paciência, porque não é jogo que você está entrando e saindo toda hora. Subiu, você vende, baixou, você compra. Isso aí não... Enfim. Mas é preciso ter a simetria de informação é a grande questão, por isso que a CVM é gravemente importante para credibilizar o sistema. E ela hoje não credibiliza nada, porque ela é completamente, como tudo no Brasil, corrompido. Foi cooptado de alguma totalmente, forma. Totalmente. Então você tem as maiores aberrações. Outro dia, o Bolsonaro chamou o Guedes e 3 generais para uma conversa na sala dele e disse que ia mexer na direção da Petrobras. Qualquer pessoa sabe que no dia seguinte que essa notícia sair, as ações da Petrobras vão baixar. 15 minuos depois que a reunião acabou, entrou uma oferta de compra ou venda, não sei lá o que, de mercado futuro, apostando na desvalorização pesada. O camarada aplicou 160 mil reais e ganhou 10 milhões. Vira e mexe acontece essas compras que dá para você saber direitinho. Que alguém você hoje em dia faz isso nos Estados Unidos com o algoritmo. Certo? Qualquer operação que fuja do algoritmo vai imediatamente para a CVM deles e eles punem severamente, porque a mãe do capitalismo nos Estados Unidos é isso, é a vinculação da poupança popular ao financiamento do mundo empresarial. Isso é muito interessante. Porque ao invés de você tomar dinheiro emprestado, você vai e abre o capital na bolsa e as pessoas botam a poupança lá e você expande o seu negócio, não tomando dinheiro emprestado a juro, mas se associando com o capital que vem. Aí, dependendo da proporção, vem ter um assento no Conselho de Administração. Isso não existe nada disso no Brasil. Porque eu fico imaginando... Até aí, isso aí tudo é saudável. Absolutamente. Só que é o seguinte, o que aconteceu no passado? Você tinha isso aqui, foi fundado no Brasil, e de repente você começou... Aquela história chocante de Fininvest. Vocês são muito jovens. Mas quem disse que não dá, eu lembro. Apostas e tal, e saques e roubalheira e tal, como aconteceu com o Ike Batista recentemente. Percebe? O cara faz uma pedalagem, pedala, e não acontece nada. Enfim, está até acontecendo alguma coisa agora, mas é um caso excepcional que você acontece. O resto é tudo cassino mesmo. É porque o que eu falo é que tem um valor simbólico, eu acredito, para pacificar a questão do cidadão brasileiro, ele tem uma relação com o trabalho e com o empreendedorismo, na minha opinião, que deveria ser mais sadia. Por um lado, a gente tem essa sua denúncia, que é muito importante, mas por outro... Mas a chave disso é que eu não posso dar a uma poupadora, sabe, uma pessoa de classe média, uma senhora que se sacrifica, não sei o que e tal, e junta 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, olhe lá, isso é um caso já muito excepcional, economizando, sabe, se sacrificando, e ela bota na poupança por quê? Porque é seguro. Sim. Porque toda aplicação é um olho no peixe, outro no gato, que é segurança e liquidez. Perfeito. Rentabilidade. É a mais segura e a mais líquida, né, então? Então, mas no Brasil, quando você vai, o fundo, a Petrobras está dando 20% de coisa e tal, não sei o quê. Aí o poupador vai para lá, para a Petrobras, e de repente toma um tombo. Porque o Guedes ouviu falar que ia mudar, que ia cair, não sei o quê. Então não acontece nada, cara. Isso tudo é segredo de polichinelo, porque a corretora que fez a operação é conhecida, e o aplicador é só quebrar o sigilo bancário que a CVM tem esse poder. Sumiu dos jornais. Eu só queria... Sumiu, acabou-se. Alguém ganhou 18 milhões de reais com uma informação e a gente aceita numa boa. E nem toma conhecimento, porque como é o mercado, a roubalheira no governo Bolsonaro, vocês não têm ideia. De operações assim, né? De coisas que são carta dada. Mas assim, coisa grave. Coisa gravíssima. Pegaram a carteira de créditos do Banco do Brasil, que existe desde D. João VI, o Banco do Brasil. Foi criada uma subsidiária do Banco do Brasil para
cobrar créditos que não foram pagos no dia correto. Então, quando um crédito não é pago no dia correto, vamos para o cheque pré-datado. Você deixou lá uma promissória, o cheque pré-datado não pagou, o Banco do Brasil bota isso no balanço, desconta dos impostos, não sei o que e tal, e pega esse papel e leva para a subsidiária dele para ele botar um advogado e cobrar, fazer um acordo, não sei o que e tal. Essa subsidiária está aí, ela existe só para isto. Pois bem, pela primeira vez na história de Dom João VI até aqui, o seu Paulo Guedes, o seu Bolsonaro pegaram 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil e entregaram para o BTG por 370 milhões de reais. Por simples assim. Assim, como foi um leilão, uma licitação? Não, entregaram. Acabou-se. Aí eu denuncio, me esgoelo e tal, um procurador disse que ia fazer alguma coisa lá no Tribunal de Contas e sumiu. Porque não tem apelo popular também, Sumiu. ninguém presta muita atenção. Aí é o seguinte, ação, de novo, ação no varejo, ela tem um valor. Então, se eu tenho BR Distribuidora, eu tenho uma ação da BR Distribuidora, eu vendo e compro, ela tem um preço do varejo. O preço do varejo, por exemplo, o preço de banana no varejo. É um. Eu vendo e compra banana, não sei o que e tal. Se você vai na CEAGESP, vai comprar no atacado, muda o preço. Claro. No caso, cai. Né? Mas no caso de você transferir um controle acionário, a ação pode multiplicar por 1000 o valor. Claro. Porque você transfere toda a política de dividendos, transfere toda a política de jatinho, de fringe benefits para os diretores. O controle também, né? Quando você transfere o controle, as ações... O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora por um valor que equivale a 10% do faturamento de um ano. Deu. Né? Pelo preço de varejo. Deu. Bom, isso daí tem sido escândalo, mas é só um escândalo. Mas como é o mercado que tá fazendo, não sai nos jornais. Fica maquiado por não um processo... sai nos jornais. Não sai nos jornais, porque a moralidade do mercado é só quando não convém. Mas o que eu queria saber é assim, dá pra então criar um modelo onde a gente pacifica isso e Sim, a gente claro. pode ter um mercado acionário onde Se eu o jovem conseguir, quer ter... se eu conseguir. Eu gosto da Magazine Luiza, acredito no case. Pronto. Então eu quero comprar, eu quero... Se eu conseguir garantir, via o sistema de controle, que é CVM, mas não é só isso, que o acionista minoritário vai ter a proteção, a segurança, eu começo a migrar a poupança para a ação, como no mundo inteiro. A grande poupança moderna não é especulação financeira, que é estéril. A grande poupança mundial hoje está associada ao investimento produtivo. Mas eu acho que a gente precisa ainda assim de um trabalho de educação, cara. Porque eu acho Muito forte. Eu acho que, assim, grande parte da causa das pessoas investirem majoritariamente no Brasil, majoritariamente em poupança, que assim não parece ser um investimento Só conhecem inteligente, isso, né? Só conhecem isso. A minha mãe, por exemplo, não tem domínio nenhum, não tem nenhuma noção. Ela vai botar na poupança. Mas eu só queria destacar que, por exemplo, eu vejo muita sujeira nesse mercado, eu fico olhando e assim, eu já vejo e falo, nossa, mais uma Você não tem roubalheira, ideia, né? E eu não sei de tudo. Mas eu vejo também algumas pessoas do mercado que eu sinto que eles têm um impulso patriótico, nacionalista, que eu acho bem interessante. Por exemplo, a renda fixa pagando horrores. E esse cara lá falando, não, eu ainda continuo aplicado em Magazine Luiza, porque eu tô dando um exemplo aqui da Magazine Luiza, mas pode ser qualquer empresa. Vocês não sabem da história, foi uma coisa muito, muito sofrida, foi um negócio que cresceu. É uma empresa brasileira. Imagina, eu tô aplicado não só porque eu quero ter um lucro rápido. Eu quero que daqui de 10 anos essa empresa nacional esteja por cima. Então, o que eu quero dizer é, minha tentativa é tentar enxergar essas virtudes em lugares onde... Isto é o capitalismo moderno que está por ser fundado entre nós. Porque no Brasil, o capitalismo não existe. Aqui no Brasil é um espaço de absoluto patrimonialismo rentista que não respeita nada. Essa ferramentaria toda moderna não existe no Brasil. Então só tá cooptado e não desenvolvido ainda. Não foi feito com o objetivo de empoderar o povo a poder participar. As instituições dos Estados Unidos, mas não pratica. É isso. Entendi. Caramba. Bom, para voltar um pouco aqui pro papo das eleições, cara, eu imagino que assim, você tem um plano para como é que você vai fazer para chegar no segundo turno e tudo mais. Esse plano, ele tá mais voltado a tirar eleitores de Bolsonaro e Lula ou convencer a galera que não tá decidida a não votar em ninguém? Os dois, mas a proporção hoje, como 70% estão distribuídos entre Lula e Bolsonaro, eu quero pegar o eleitor que está com o Lula, sabendo que o Lula corrompeu o país, que o Lula produziu a crise econômica, que o Lula parou no tempo, que o Lula é o grande responsável pelo atraso conceitual, ideológico do Brasil, mas que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro. Eu quero mostrar para essa pessoa que eu derroto o Bolsonaro e posso derrotá-lo ainda tirando ele do primeiro turno.
É só isso. Em vez de votar no Lula com casca e tudo, engolindo essas contradições todas, vota em mim que eu tiro o Bolsonaro do segundo turno. Vou no banheiro de Isso eu novo. vou dizer. E o eleitor que está decepcionado com o Bolsonaro, de novo, deixa eu lhe dizer, 70 de cada 100 eleitores de São Paulo, do Rio e de Minas, do Rio Grande do Sul, que são estados extraordinariamente politizados, de cultura evoluída e tal, votaram no Bolsonaro, irmão. São nosso povo. É um povo que eu amo, a quem eu dei a minha vida. Então eu quero eles para mim. Quero reconciliar o Brasil. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro depois de terem sido enganados? Eles não querem de volta a esculhambação do Lula e do PT, que eu também não quero. Então eu posso dizer para eles, ó, meu irmão, a chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá no segundo turno com o Lula, tira o Bolsonaro agora, porque lá eu vou poder discutir corrupção, pacificação do país. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Vai amanhecer... E guerra. É a mesma coisa. Sim, evidente. No mínimo. Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo no Brasil? Ele tem alguma condição? Ele não tem condição nem de falar no assunto.